Que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a unir a sua fé a nós por meio desta oração, para assim iniciarmos essa devocional, pedindo que Deus nos dê discernimento e nos conduza pela sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado Deus, Pai, primeiramente queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por mais este dia em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, Senhor. Sabemos que este dia pertence ao Senhor, porque foi o Senhor que o fez. Assim como nossas vidas, somos criaturas criadas pelo Senhor, Criador do céu e da terra, de tudo que nela há. Pai Santo e amado Deus, queremos louvar o Teu santo nome, queremos exaltar o Seu nome em expressão de gratidão por tudo que o Senhor já fez sobre nossas vidas. Senhor, obrigado porque temos acesso à Sua palavra. Assim como aquele véu foi rasgado, hoje podemos, meu Pai, ter acesso ao Senhor, Deus, por meio de oração, por meio de súplica, por meio de clamor. E nós cremos que o Senhor está com os ouvidos inclinados, ouvindo a oração dos seus filhos. Pai, por isso te pedimos. Pai, nos conduza pela Tua palavra, porque o nosso coração também está aberto para ela. Venha semear em nossas vidas a semente do Teu Evangelho. Pai, venha corrigir também, Senhor, tudo aquilo que está em nós que não está de acordo com a Tua vontade. Nos dê forças, nos ajude, porque muitas vezes as lutas parecem nos dominar. Mas ainda assim, meu Pai, não desistiremos, pois nossa esperança está no Senhor e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial esta semana sobre a vida de cada uma dessas pessoas que está conosco dia após dia, ouvindo essas mensagens, participando das devocionais. Pai, abençoa, meu Pai, estes Teus filhos, meu Pai, nas dificuldades, nas adversidades, nos obstáculos que eles têm encontrado pelo caminho. Ajude-os, Pai, a superar, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Nos dê discernimento, Senhor, para entendermos a Tua palavra e fala aos nossos corações. Abençoa, meu Pai, a semana desta pessoa. Abençoa a vida dela. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Bom, hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre a pedra de tropeço e o perdão. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. No livro de Lucas, capítulo 17, o Senhor Jesus vai tratar justamente sobre estes dois assuntos: a pedra de tropeço e o perdão. Preste atenção no que o Senhor Jesus fala aqui. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeços. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é a pedra de tropeço. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a pedra de tropeço é uma circunstância. A pedra de tropeço é alguma situação. A pedra de tropeço muitas vezes é algo que acontece ao acaso. Bom, aqui o Senhor Jesus nos explica nessa palavra que toda pedra de tropeço tem um fundamento.
Ou seja, toda pedra de tropeço tem um alicerce, tem um responsável por ela, tem um arquiteto por ela. E muitas vezes essas pedras de tropeços, elas estão firmadas nos laços do inimigo. Para quê? Para aprisionar a pessoa, para fazer a pessoa tropeçar, para fazer a pessoa se desviar do caminho do Senhor Jesus, para tirar a pessoa de dentro da igreja, para fazer a pessoa se afastar da presença de Deus, para fazer a pessoa deixar de orar, para fazer a pessoa deixar de ter fé, de acreditar. Então, este é o objetivo principal das pedras de tropeço. E as pedras de tropeço, elas têm um responsável, têm um dono. Entenda isso. Às vezes as coisas estão dando errado na sua vida e muitas vezes, nossa, Deus, por que está acontecendo isso na minha vida, Senhor? Por que está dando tudo errado? Por que as coisas não têm dado certo para mim? Às vezes parece que você está vendo uma situação que ia dar certo, tinha tudo para dar certo. Mas quando chegou na hora, algo errado aconteceu. E muitas vezes você não entende o porquê que aconteceu isso se tinha tudo para dar certo. Ou seja, isso não é o acaso, não é o destino. Existe um responsável por isso. Existe um plano por detrás disso. Por detrás de cada pedra de tropeço existe uma intenção. E aqui o Senhor Jesus diz assim: olha, é inevitável que existam pedras de tropeço. Preste atenção nisso, porque o Senhor Jesus deixa bem claro que não haverá apenas uma pedra de tropeço. Consegui superar aqui essa pedra de tropeço. Agora eu vou seguir minha vida em paz. Não vou ter mais problemas, não vou passar mais por dificuldades, não vou ter aflições. Não, isso não é verdade. A Bíblia não fala isso. Jesus não trata assim. Jesus, ele diz, nos alertando, cuidado, porque é inevitável que existam pedras de tropeço. Ou seja, durante sua vida, você vai encontrar essas pedras. Durante na sua vida, você vai encontrar essas dificuldades. Mas isso não quer dizer que é o fim. Isso não quer dizer que você vai chegar até aquela pedra de tropeço e vai ter que voltar para trás. Isso não quer dizer que vai chegar no momento da sua vida que você vai se deparar com uma pedra de tropeço tão grande que ali vai acabar tudo. Ali você vai parar. Não é isso. Preste atenção no que o Senhor Jesus disse. Olha, mas ai de quem é responsável por elas. Quando o Senhor Jesus trata sobre o ai, onde ele diz mas ai, ou seja, aqui ele está ali incumbindo um responsável e uma consequência sobre a vida desse responsável, no caso aqui da pedra de tropeço. Mas ai de quem é responsável por ela. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirada no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Você sabe quem são os pequeninos de Deus? Somos eu e você. Todos nós somos pequeninos de Deus. Somos filhos de Deus. Entenda isso. E muitas pessoas, elas têm sido como pedra de tropeço nas nossas vidas. Muitas pessoas que encontramos durante a vida se permitem ser usadas como pedra de tropeço, trazendo desânimo, trazendo desesperança, fazendo muitas vezes a pessoa desacreditar da fé, do amor, fazendo muitas vezes a pessoa se afastar dos caminhos do Senhor. Infelizmente, esta é uma realidade na qual vivemos. Pessoas se deixando ser usadas pelo inimigo. Da mesma maneira que muitas pessoas oram, buscam a Deus e dizem: Deus, me usa, eis-me aqui. Eu quero ser usado pelo Senhor. Enche-me do teu Espírito Santo, me usa. Da mesma maneira que muitas pessoas querem ser usadas por Deus, você precisa entender que muitas pessoas se permitem ser usadas pelo mal.
levando a pessoa ao pecado, levando a pessoa ao adultério, à traição, à fornicação, às baladas, às bebedeiras. E quando isso acontece? Muitas vezes acontece por meio de convites. Esses dias eu dei uma devocional falando sobre isso. Cuidado com os convites, porque muitas pessoas te convidam para lugares que não condiz com a sua vida, com a vida de um filho de Deus, com a vida de uma filha de Deus, a fazer coisas que não condiz com a vida de um filho e de uma filha de Deus. Pessoas que muitas vezes, sem saber, estão se permitindo ser usadas pelo inimigo. Ou seja, não há o acaso. Por detrás de cada pedra de tropeço existe um laço de Satanás. Por detrás de cada pedra de tropeço existe um plano do inimigo para fazer você tropeçar, para você fazer você desistir, para fazer você abandonar sua família, seu cônjuge, chutar esse casamento, chutar o balde, desistir da fé, da esperança, do amor. Então tome cuidado com isso, porque da mesma maneira que vamos encontrar pedras de tropeço na nossa vida, e isso é inevitável, se atente, porque muitas pessoas vão servir como a própria pedra de tropeço para nós. E é aí que a gente tem que estar atento. Atento aonde? Na palavra do Senhor. E a estes que assim se permitem serem usados como pedra de tropeço na vida de alguém, para esses, melhor seria que fosse amarrado sobre o pescoço delas uma pedra de moinho e as fossem lançadas no mar, ou seja, as profundezas. Para esses que se permitem serem usados como pedra de tropeço, fazendo muitos se desviarem do caminho de Deus, a esses melhor seria serem lançados nas profundezas do oceano do que ter que enfrentar o juízo do Senhor, porque serão cobrados por isso. E o juízo do Senhor é inevitável, e um dia virá sobre a vida de cada um de nós, e um dia cada um de nós vamos nos deparar diante do trono de Deus, ali para sermos julgados um a um. Bom, falamos um pouco sobre a pedra de tropeço. E o que é a pedra de tropeço? A pedra de tropeço, muitas vezes, ela é usada por alguém para te desanimar, para fazer você desistir, para fazer você se afastar do caminho do Senhor. E essa pedra de tropeço pode vir como uma notícia. Essa pedra de tropeço pode vir muitas vezes como algo atraente, como uma ilusão. Essa pedra de tropeço muitas vezes pode vir como um convite, algo que você pensa que é bom, algo que você acha que não há mal nenhum naquilo, mas por detrás daquilo há uma má intenção. Muitas vezes a pedra de tropeço, ela não aparenta ser uma pedra de tropeço. E por que as pessoas tropeçam na pedra de tropeço? Porque elas não enxergam a pedra enquanto é tempo. Se você está caminhando na rua junto com seu amigo, você vê que tem uma pedra de tropeço, você não vai ajudá-lo, não vai avisá-lo. Olha ali uma pedra ali, cuidado, desvia, você pode tropeçar e cair, se machucar. Ou você vai deixar ele ir, porque tem muita gente que fala que a vida você aprende pelo amor ou pela dor. Então quando não vai pelo amor, as pessoas querem ver a outra quebrar a cara, que é pela dor, né? Então tem muita gente que quer ensinar através desse quebra-cara. Deixa ele tentar. Na hora que ele quebrar a cara, ele volta. Na hora que ela quebrar a cara, ela tenta de novo. Será que é esse tipo de ensinamento que Jesus deu para os seus filhos? Imagina se Jesus pensasse assim: eu vou lá, descer lá na terra, Pai. Eu vou ensinar. Se me ouvirem, amém. Se não me ouvirem, deixa eles quebrar a cara. Jesus foi paciente. Jesus persistiu com amor, com fidelidade. Jesus não desistiu em nenhum momento. Ele disse: olha, daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perderá. Entenda isso, meu irmão. A pedra de tropeço talvez não esteja na sua frente,
mas você está conseguindo enxergar a pedra de tropeço que existe na vida de outra pessoa. E cabe a você, como filho de Deus, alertar essa pessoa: cuidado, não aceite esse convite, não sai com essa pessoa não, não entra naquele carro não, pelo amor de Deus. Isso é uma pedra de tropeço na sua vida. Para com isso enquanto é tempo. Larga isso. Abandona essas coisas. Porque isso aí lá na frente pode te trazer muito prejuízo para a sua vida. Então cabe a nós alertarmos sobre as pedras de tropeço e também estarmos atentos sobre as pedras de tropeço que encontraremos na nossa vida. E como podemos estar atentos? Guardando a palavra de Deus no nosso coração, como diz Salmo 119. Guardei tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Agora você entendeu? O objetivo de toda pedra de tropeço é fazer o Filho de Deus, os filhos de Deus, se voltarem contra seu Pai, tropeçarem na vida, se desviarem, se afastarem, entristecerem o Espírito Santo, desobedecerem a Deus. Preste atenção que toda pedra de tropeço tem um fundamento e alguém responsável por elas. Infelizmente, muitas pessoas têm sido pedra de tropeço na vida de outros. Ah, você vai na igreja hoje? Pra quê? Que besteira! Na igreja todo domingo. Quantos maridos não falam para suas esposas? Que tanto você vai na igreja, mulher? Para com isso, larga disso. Vai lá ficar dando dinheiro para aquele pastor? Vai lá ficar enricando os outros? Não, você não vai não. Quantas pessoas às vezes quer fazer o bem, mas não pode fazer o bem porque existe alguém perto dela ou perto dele que a impede. Esses tempos atrás, ouvindo uma mensagem do nosso pastor na igreja, isso tocou muito no meu coração. E eu entendi o quanto eu fui uma pedra de tropeço na vida da minha esposa, Janaína, durante muitos anos da minha vida. Eu percebi, durante a mensagem, o Espírito Santo falou comigo naquela noite, todas as vezes que minha esposa quis fazer algo para ajudar o pai dela, ou a mãe dela, ou a família dela, mas eu a impedi. Eu a impossibilitei. Com críticas, com pré-julgamentos, com preconceito. Então muitas vezes ela via a necessidade da família dela, queria ajudar a família dela, mas eu entrava no meio da história e falava: não, você não vai fazer isso não. Eles têm que se virar sozinhos. Deixa eles. A gente já tem nossas responsabilidades, a gente já tem nossas obrigações. A gente não vai se intrometer nisso não. Meu irmão, minha irmã, isso doeu dentro de mim. Porque eu vi a crueldade que existia no meu coração. Eu vi a maldade que existia nos meus atos. O quanto eu fui uma pedra de tropeço na vida da minha esposa. E naquela mesma noite, eu abracei ela e pedi perdão. E disse: Senhor, me perdoa. E ela até assustou, mas por quê? E eu falei: me perdoa por todas as vezes que eu impedi você de ajudar alguém. Agora, toda vez que você tiver que fazer alguma coisa, vá e faça. Seja o que for, eu vou te apoiar. Meu irmão, minha irmã, infelizmente essa é a realidade de muitos casais, de muitos filhos, de muitos irmãos. Um quer ajudar, mas o outro não deixa. Um quer fazer alguma coisa, mas o outro vai lá cravar. É a pedra de tropeço. Não seja uma pedra de tropeço na vida de alguém. Se aquela pessoa quer buscar a Deus, se aquela pessoa quer ajudar alguém, se aquela pessoa quer dividir o que ela tem com o pobre, com o necessitado, ajude ela, apoie ela, fortaleça ela. A gente passa a vida toda criticando tantas coisas, julgando tantas coisas. Não cabe a nós essa função de juiz. Mas infelizmente a gente passa um bom tempo da nossa vida tentando ser juiz, julgando não somente as nossas causas, mas as causas de todos. Não é verdade? Então há tempo de se arrepender. Há tempo de mudar. Se você é uma pessoa assim como eu,
que era pedra de tropeço na vida de alguém, há tempo de você deixar de ser tempo. Há tempo de você deixar de ser pedra de tropeço e se tornar uma bênção na vida de alguém. Ser tu uma bênção. É para isso que Deus te criou. Para que você seja uma bênção na vida das pessoas, da sua família, das pessoas que estão perto de você, das pessoas que admiram você, que dependem de você, que confiam em você. Seja tu uma bênção na vida delas e não uma pedra de tropeço. Dá tempo de mudar essa situação, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre perdão agora. Continuando no livro de Lucas, capítulo 17. Lemos o versículo 1 e 2, agora vamos ler o 3. O Senhor Jesus continua tratando com seus discípulos, dizendo: olha, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Ô meu irmão, eu sei que muitas pessoas, elas leem esse versículo, elas vão fazer as contas. Espera aí, mas perdoar 7 vezes no dia, isso aí no ano, 7 vezes 365, vai dar mais de 2.500 vezes. Ô louco, é muita coisa. Perdoar mais de 2.500 vezes alguém durante o ano, essa pessoa anda pisando na bola muito, né? Será que a gente consegue perdoar tanto assim? Acho que a gente precisa, né? Jesus nos perdoou muito. Muito mais do que isso. Jesus perdoou um preço que era praticamente impagável ao homem. Ele teve que pagar com sua própria vida pelos nossos pecados. E ele deixou esse grande exemplo da cruz. O exemplo do perdão. Por isso aqui ele nos orienta, mas não apenas como conselho, mas como uma ordenança. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Se alguém pecar contra você, repreenda essa pessoa. Chegue nela e diga: olha, eu não acho certo, isso que você fez me magoou, isso que você fez, que você falou me deixou triste, me deixou chateado. Eu passei uma situação esse dia no serviço, eu vou falar rapidinho aqui que é um testemunho, né? Trabalho na área de segurança e a gente faz controle de acesso de muitas pessoas. E ali um rapaz queria entrar, só que ele não estava com habilitação para entrar, conduziu o carro dentro do condomínio, e a gente tem uma norma e procedimento para seguir, correto? Eu ali orientei, falei que não podia entrar de jeito nenhum conduzindo o carro, mas ele não entendeu, insistiu, falou: não, mas é rapidinho, é isso, é aquilo, mas eu não podia quebrar essa norma. Não cabe a mim, eu não tenho autoridade para quebrar essa regra, porque é uma regra que é imposta pelo condomínio, pela gerente, né? Então eu não posso quebrar essa regra, eu não posso. Se eu quebrar essa regra, eu vou colocar o meu serviço em risco, ao ponto de eu perder o meu emprego, fora as outras consequências, o risco que eu vou expor ao condomínio. Aí o que aconteceu? Ele se exaltou, se alterou e começou a me ofender, e tinha muita gente ali. E ele começou a falar: pô, mas você não é polícia, não é guarda de trânsito, não é isso, não, você não é aquilo, você não é nada. Foi justamente isso aí que ele falou. Você não é nada. E tá aí, querendo fazer graça. Mas ele não tá entendendo que eu tava fazendo graça, eu tava querendo impedir ele ou dificultar a vida dele. Eu só tava seguindo a norma. E eu sou cobrado por isso. Eu sou vigiado para fazer isso. Ele não entendeu isso, mas naquele momento dentro de mim parecia que ia um vulcão entrar em erupção. Comecei a tremer inteirinho por dentro de nervoso. E ele falando, ele não parava de falar para as outras pessoas ali, e eu me sentindo constrangido com raiva. Já naquele momento, graças a Deus, eu tive calma. Fui lá, chamei ele pelo nome.
Fui liberar o acesso dele, mas não podia entrar com um veículo e ia ter que entrar a pé. Fui liberar, chamei ele lá, chamei ele pelo nome e falei, olha, cara, você foi indelicado comigo. Eu tava tremendo por dentro. Falei, você foi indelicado comigo. Você quer me pedir desculpa? Se você me pedir desculpa, eu aceito. A minha intenção era que ele pedisse desculpa, não provocar ele. Mas ele se sentiu ainda mais indignado. E ele abaixou a cabeça. E ela fez assim com a cabeça. No sentido de não. E aí eu peguei e perguntei novamente para ele. Você não vai pedir desculpa? E ele novamente disse não. E foi embora. Foi fazer o que tinha que fazer. Meu, é uma situação bem complicada. Por quê? Às vezes você quer ajudar a pessoa a se arrepender, a pedir perdão. Mas a pessoa está tão indignada ali numa situação, às vezes com o coração tão endurecido, com raiva, cheia de estresse, de algo que já venha talvez lá de fora, que ela fica cega, ela fica muda, fica surda, perdão. Só não fica muda, porque fala um monte de coisa que não deveria falar. Mas não escuta ninguém, não enxerga nada. E ali, ele não quis pedir desculpa para mim. Mas eu tive que perdoar ele dentro de mim. Porque eu me senti mal, eu me senti ofendido, constrangido, eu me senti humilhado. Independente dele pedir ou não desculpa para mim, eu tive que falar com Deus, Deus, eu perdoo ele. Abençoa ele para que ele tenha calma, para que ele não trate mais pessoas assim. É justamente isso que o Senhor está falando aqui nessa palavra para mim e para você. Se o seu irmão ele pecar, se ele errar contra você, ainda que ele não se arrependa, perdoe. E se ele errar de novo, perdoe novamente. Se ele errar mais uma vez, perdoe de novo. Perdoe quantas vezes preciso for. Sabe por quê? Aquilo que vem dele não pode ser superior ao que existe dentro de você. A maldade, a ofensa, a perturbação que existe na vida de outra pessoa, você lembra da pedra de tropeço? Porque muitas vezes a pessoa que é uma pedra de tropeço na vida da outra, é uma pessoa que está vivendo uma perturbação em sua vida. Aí o inimigo, não satisfeito em destruir só a vida dela, vai usar ela para tentar destruir a sua vida. E muitas vezes você tem que perdoar essa pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai. E vai ter que perdoar. Mas o perdão é interessante isso. Porque o perdão, meu irmão, ele não depende apenas do arrependimento da outra pessoa. O perdão vai depender de uma ação sua. De uma atitude sua. De uma atitude sua. E essa atitude, ela pode ser movida de uma forma solidária, pode ser movida por uma forma racional, inteligente. O que não pode ser o perdão, ele não pode ser ganancioso, ele não pode ser arrogante. Isso ele não pode ser. Você não pode chegar e falar assim, eu vou perdoar o fulano porque eu sou melhor do que ele. Não. Perdão não é isso. Jesus não perdoa dessa forma. Não. O perdão, ele também não pode ser egoísta. Eu sei que você escuta muitas pregações hoje que falam assim, você precisa liberar perdão para você ser livre. Eu vou falar algo para você aqui que você pode até não concordar e pode te chocar. Mas isso é uma mentira. Você não precisa liberar perdão para ser livre. Sabe por quê? Eu vou te explicar isso. A sua liberdade não depende do seu próprio perdão. Você já foi livre na cruz de Cristo. A nossa liberdade depende do perdão de Cristo e não do seu próprio perdão. Porque se você fosse depender do seu próprio perdão, você estaria perdido.
Entenda isso. Que a nossa liberdade depende do perdão unicamente de Cristo na cruz. Nós já somos livres, nós já estamos libertos. Ah, mas então por que eu estou aprisionado a essa mágoa, estou aprisionado a essa situação que aconteceu do meu passado? Por quê? Porque existe acusador. E essa função de acusar pertence ao inimigo. Se o inimigo sabe que você não conseguiu perdoar, se o inimigo sabe que existe dentro do seu coração uma mágoa, ele vai te acusar. Não quer dizer que você não é livre, que você está presa. Pelo contrário, você mesmo se prende nas celas da falta do perdão. Você mesmo se prende na acusação do inimigo. Quando o inimigo põe o dedo na cara e fala assim, ó, você fala isso, isso e aquilo, mas dentro de você ainda não conseguiu perdoar. Aí o que acontece com você? Você dá ouvido para o inimigo, para as mentiras dele, e deixa de olhar para a cruz de Cristo, aonde Cristo já pagou o preço pelos seus pecados. E aí você desencadeia em viver no pecado, no erro. Fala assim, está tudo perdido mesmo. Não é assim, tem muita gente que fala isso, né? Aquele que se suja, suje-se ainda mais. Não é o que a Bíblia diz? Então tome cuidado com isso. Não fique pensando assim, mas eu não senti no meu coração ainda de perdoar. Mas eu só vou perdoar quando aquela pessoa vir se ajoelhar nos meus pés, quando eu ver ela chorar, se arrepender. Não. Você não vive mais na época do olho por olho e dente por dente. A época que vivemos é a da graça, onde Jesus, olha, se seu irmão pecar contra você, como Pedro disse, mestre, se ele pecar contra mim 7 vezes, tá bom? Não digo 7, mas 70 vezes 7. 490, tá bom? Não se trata de números, não se trata de quantias. O perdão é ilimitado. Imagina só o quanto Deus teve que nos perdoar. Imagina só quantas vezes você já pediu perdão para Deus durante a sua vida. Já pensou nisso? Quantas vezes durante um dia você não pede perdão para Deus? Deus, eu falei isso. Deus, eu pensei isso. Deus, me perdoa. Imagina só se Deus limitasse a quantidade de perdão. Até aqui eu vou te perdoar. Passou disso, é conta própria sua. A gente não vai ter mais vínculo nenhum. Imagina só, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu vou perdoar, mas se errar de novo, acabou. Imagina só se Deus pensasse assim, seguisse essa linha de raciocínio humana. Ainda bem que Deus é Deus, não é verdade? Porque senão, o que seria de nós? Meu irmão, minha irmã. Por isso o Senhor Jesus, diz assim, se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes vier para lhe dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Se ele está dizendo que está arrependido da boca para fora, não é problema seu. Se ele não demonstra que realmente está arrependido, só está dizendo que está, não cabe a você julgar se realmente ele está arrependido ou não. Não cabe a você. O que cabe a você é perdoar. É perdoar e não é perdoar de qualquer maneira. Da mesma maneira que tem muita gente que pede perdão da boca para fora, tem muita gente que perdoa da boca para fora e não perdoa de todo o coração. Por isso eu digo para você, o perdão não pode ser uma atitude egoísta. Eu vou perdoar ele, mas eu vou fazer isso por mim mesmo, porque é uma decisão para mim ser livre, para mim ser liberta dessa mágoa. Perdão não é um ato egoísta. O perdão também não pode ser um ato de arrogância. Eu vou perdoar fulano porque eu sou melhor do que ele. Eu vou perdoar fulana porque eu estou numa condição melhor. Não. O perdão, deixa eu explicar isso a gente já terminando nossa devocional aqui hoje. O perdão, minha irmã, meu irmão, não pode ser um ato de pena. O perdão não pode ser um ato de pena, aonde você olha a pessoa e porque essa pessoa fez algo para você um dia, ficou ali uma ruga, ficou ali
um atrito entre vocês, de repente você encontra de novo essa fulano ou esse fulano. Só que agora ele está numa situação difícil, delicada, às vezes passando uma dificuldade, às vezes enfrentando uma enfermidade, às vezes passando uma necessidade. Então de repente você vê aquela pessoa que um dia teve uma intriga com você, que um dia ela teve um atrito com você, você vê aquela pessoa passando por um momento difícil e você às vezes está num momento bom. Você não pode apenas... É comum que você sinta às vezes remorso, muitas vezes você sinta pena pela situação que a pessoa está vivendo. Mas você não pode querer perdoar esta pessoa movida pelo sentimento de pena, de dó. Eu vou perdoar ela porque, coitada dela, ela já está passando tanta dificuldade na vida dela, então quer saber? Eu perdoo ela. Não, perdão não é isso. O perdão não é movido por uma ação de pena, de dó. Eu vou te falar uma coisa, e não se choque com isso. Deus, ele não teve dó do ser humano. Deus derramou misericórdia, graça. A atitude de Deus ao enviar Jesus para morrer numa cruz e nos perdoar, não foi uma atitude movida por egoísmo, não foi uma atitude movida por superioridade, não. A atitude de Deus de perdoar a humanidade foi movida pelo amor. Por isso a Bíblia é bem clara quando diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira Deus te amou tanto, meu irmão, minha irmã, que Ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz, por mim e por você, para nos perdoar, para nos reconciliar do Pai. O perdão é uma atitude única e exclusiva de amor. De amor. Então, que você possa ver o exemplo de Deus, seguir o exemplo de Cristo e perdoar sim, por amor. Amém? Eu vou terminar aqui já, porque a bateria do meu celular já apitou aqui, vai desligar a qualquer momento. Então eu quero aqui já terminar esta devocional fazendo uma oração e abençoando sua vida. Amém? Se desligar durante a oração, não estranha, porque acabou a bateria do celular. Pai Santo e amado Deus, eu quero te pedir neste momento, Senhor, que venha abençoar a vida dessas pessoas que estão conosco, acompanhando essa mensagem. Que esta mensagem venha falar ao coração delas. Eu peço ao Senhor que dê força a elas, dê coragem a elas, para que elas tomem decisões sábias e corretas na sua vida. Pai, eu peço ao Senhor que venha usar essas pessoas para serem bênção, não pedra de tropeço como muitos têm sido por aí, mas eu peço ao Senhor que venha usar essas pessoas para serem bênção na vida de outras pessoas, na família delas, dentro dos lares delas. Pai querido e amado, e se existe alguma pedra de tropeço na vida dessas pessoas, abra os olhos delas para que elas possam enxergar e não tropeçar em nenhuma delas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que a paz de Jesus esteja sobre sua vida, seu lar e sua família.